Boa noite a todos, eu sou o Luiz Fernando e esse é o Dicas de Carreira, tornando-se um nômade digital, uma iniciativa da EBAC. Tá todo mundo aí me ouvindo bem? Se vocês estiverem, dá um ok aí para mim no chat e aproveita para falar aí de onde vocês são, se vocês já trabalham na área, se vocês estão querendo migrar de ramo, se vocês estão aqui no Brasil, se vocês já trabalham fora do Brasil. Dá uma compartilhada para a gente saber melhor quem está acompanhando a gente agora. E durante a transmissão, vocês podem mandar qualquer comentário ou pergunta para o convidado de hoje aqui pelo chat. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só interagir com a gente, que a gente vai estar aqui de olho o tempo inteiro, beleza? Então, a EBAC é uma escola de arte e tecnologia que oferece cursos de iniciação, especialização e bacharelado nos formatos presencial, online ou híbrido. Todos os cursos são desenvolvidos e aplicados pelos melhores profissionais no mercado. O grande diferencial da EBAC é a alta qualidade dos nossos professores e cursos, ao mesmo tempo com conteúdo aprofundado e totalmente focados na prática. Engenheiro de front-end é uma carreira promissora e bem paga. À medida que novas tecnologias surgem e se tornam populares, a profissão cresce cada vez mais, junto com as oportunidades no mercado de trabalho. E hoje eu trago para vocês o curso de profissão de engenheiro front-end. Domine as principais tecnologias front-end e desenvolva uma carreira promissora. Tem oportunidades de trabalho no mundo inteiro. Com esse curso, você aprenderá a produzir layouts de produtos digitais, criar aplicativos web e a trabalhar com HTML, CSS e JavaScript, tornando-se assim um desenvolvedor front-end completo. E tudo isso sob a orientação de Marcelo Cavalcante, engenheiro front-end do PagSeguro. Opa, Bianca de Juiz de Fora, seja muito bem-vinda. Hoje nós temos uma oferta exclusiva para quem está aqui. Esse super curso ele está saindo pela metade do preço. Se vocês perceberem, vai ter um botãozinho com destaque em algum canto aí na tela de vocês. Se o botãozinho não estiver aparecendo, se vocês estiverem no celular, é só dar um toquezinho na tela que vai aparecer. E vocês podem ficar tranquilos, vocês podem clicar nesse botão que ele não inscreve vocês automaticamente no curso. Tudo que ele faz é garantir que vocês vão manter o desconto para vocês e que vocês vão conseguir manter essa oportunidade e também tirar todas as dúvidas sobre o curso e qual o melhor caminho para desenvolver a sua carreira e tomar uma melhor decisão. Quem tiver interesse, eu também estou colocando agora aqui no chat o link para vocês verem os detalhes do nosso curso. Hoje, perdão, minha garganta ficou meio ruimzinha, desculpa. E hoje no nosso Dicas de Carreira, nós vamos receber o Vitor Alencar. O Vitor é um engenheiro de software sênior que adora compartilhar conhecimento, dar palestras e ajudar os outros desenvolvedores. Atualmente, ele trabalha e mora em Berlim, Alemanha. Hoje, na Taxflix, ele ajuda milhares de pessoas a controlar suas vidas usando o seu dinheiro de forma inteligente. Boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo. Opa. Você tá me ouvindo? Apareceu, tá aqui normal. Show. E, pessoal, eu vou acompanhar vocês aqui pelo chat. Vocês podem compartilhar as dúvidas com vocês o tempo inteiro, que eu vou estar acompanhando aqui vocês o tempo inteiro pelo chat, tá ok? Agora eu vou deixar com vocês o Vitor, e ele vai começar a compartilhar um pouco da experiência dele e dar as dicas para vocês se tornarem profissionais internacionais. Qualquer coisa é só me chamar, tá ok? Beleza. Pode ficar à vontade. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pronto, eu acho que vocês estão conseguindo ver minha tela. Qualquer coisa vocês falam aí no chat, tá bom? E então tô muito feliz aqui com o convite, né? O objetivo de hoje que eu tenho a trazer aqui com essa palestra é de trazer minha perspectiva aqui, né? Para muita gente que está começando, muita gente que já está trabalhando, muita gente que tem dúvidas sobre carreira internacional, muita gente que quer saber como se tornar um nômade digital, né? Poder ir de país para país ou poder trabalhar de qualquer lugar. Né? Então, eu quero contar, na verdade, uma história aqui, então vai ser mais um storytelling, né? Que eu acho que é a melhor forma de você engajar numa conversa. Eu vou estar trazendo um pouquinho da minha história,
de como é que eu trilhei, como é que eu caminhei essa carreira para chegar até aqui e das coisas que eu aprendi que podem ajudar você ao longo do caminho, né? Então, antes de falar mais quem eu sou, né? Eu gosto de falar o porquê que eu faço o que eu faço, né? Então, assim, acho que uma das coisas mais importantes, né, que eu aprendi foi definir o meu porquê, né? E eu entendi ao longo da minha carreira que a tecnologia é o meu jeito de mudar o mundo, né? Então, por causa disso, eu quis me tornar um engenheiro de software, né? E por conta disso, todas as decisões que eu tomei ao longo da minha carreira para conseguir emprego, para avaliar riscos, para poder aproveitar oportunidades, tudo girou em torno disso, né? Porque eu queria mudar o mundo de uma forma positiva, porque eu queria impactar as pessoas de uma forma positiva. Eu acabei trabalhando com empresas como a Agenda Edu, né, que hoje é uma startup meio que unicórnio aí que começou no Ceará e hoje ela está em mais de 23 estados do país, né? Agora foi adquirida aí pela Fundação Lema. E aí também vim a fundar com os meus amigos na época um grupo chamado DevIO4, que era a nossa maneira de compartilhar conhecimento em Fortaleza, né? Que é a minha cidade, de onde eu venho. E aí, por conta disso também, eu acabei entrando em grupos como o GDG, né? Para se você não sabe, GDG é o Google Developer Groups. Então, eu era host no capítulo de Fortaleza, né? E tudo isso foi por conta dessa diretriz inicial, né? Então, vamos lá. Vocês já tiveram minha introdução aí, mas o meu nome é Vitor Alencar, né? Hoje eu vou dizer que mais ou menos uns 8 anos aí de experiência, né, de front-end. Eu estou morando e trabalhando em Berlim já faz uns 4 anos, quase residente, né? Quase chegando lá. Hoje eu trabalho na TaxFix, que é uma empresa que ela ajuda as pessoas a fazer declaração de imposto de renda aqui na Alemanha, né? Ela é uma das 20, aliás, ela é uma das 10 melhores startups para se trabalhar aqui na Alemanha, né? Uma startup bem grande que foi recentemente a gente recebeu investimento dos mesmos investidores do Slack, então é uma startup que está crescendo, bem grande, e é uma empresa muito bacana porque o propósito dela é ajudar as pessoas, né? Hoje também eu sou instrutor, né, do grupo de Experts Club da Rocket City, então eu estou criando um conteúdo para o programa de Experts Club da Rocket City, né? Eu sou instrutor lá. Recentemente comecei a fazer parte da Dev House, que é mais ou menos uma casa de streamers ali, onde a gente tem vários desenvolvedores ali com muitos anos de experiência que querem compartilhar conteúdo de forma gratuita. Então, nos finais de semana, a gente está fazendo aí um projeto para ajudar esses desenvolvedores a tirar dúvidas, avaliar currículo, como é que eles se portam na carreira deles. Parada muito legal. E eu também estou lançando alguns projetos pessoais que também visam ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a atingirem o próximo passo da carreira delas, né? Então eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas esse é um dos projetos que eu estou lidando agora. Tem mais aí, mas eu vou mostrar mais tarde, beleza? Então, eu queria dizer para vocês como é que eu comecei, né? Eu já estou trabalhando na Europa já há 4 anos, quase 5, né? Mas eu queria mostrar para vocês como é que foi a minha história de chegar aqui, né? Que com certeza não foi nada linear, e de onde é que eu venho. Então, assim, eu criei uma forma muito mais fácil de explicar de onde eu venho. A minha cidade natal, ela não é Fortaleza, ela é Guaiúba, uma cidade muito pequena, né, no meio do nada. E aí, essa foi a melhor forma que eu encontrei de explicar para as pessoas aonde é que eu moro. Então, eu nasci em Fortaleza, mas me mudei para Guaiúba muito cedo, né? Minha família é de lá. Que é uma cidade muito pequena, no interior ali do Ceará, que na época que eu morava lá eram menos de 14 mil habitantes, né? E pior ainda, eu não era nem na cidade, eu morava nesse quilômetro aí, né? Que é o quilômetro 24 entre uma cidade e outra, num sítio, né? Que era bem afastado da cidade, não tinha conexão nenhuma com nada. E para vocês terem noção de quanto ilhado eu estava tecnologicamente falando, eu não tinha internet em casa até o ano passado. Então, por conta disso, né, eu tive desde o começo assim de enfrentar alguns desafios, né. Curiosamente, por alguma ironia do destino, eu acabei trabalhando com tecnologia, né. Então, assim, eu sabia desde pequeno que eu queria trabalhar com tecnologia, eu não sabia o que era programação, não sabia se eu queria programar ou não, mas eu sabia que eu queria trabalhar com computadores.
isso foi importante porque me levou a fazer a faculdade de Sistemas de Informação, né? Porque eu via as pessoas ali no Google, eu via as pessoas no Facebook, eu via dessas empresas grandes, né? E eu achava que eu fazendo faculdade eu ia conseguir chegar lá, e eu fiquei maravilhado, né, com esse ambiente dessas mega empresas, né, de você trabalhar fora, de você ter liberdade como eles tinham, né, de poder trabalhar remoto de qualquer lugar. Então, isso me encantava muito, e foi por isso que eu decidi fazer faculdade, né. Só que nem tudo são flores, né. Chegando na faculdade eu tive algumas decepções, mas porque minha expectativa com a faculdade estava muito errada, né. Então, eu acabei meio que tendo de aprender programação com Java, porém eu não me dei bem de início com Java, né, e isso fez com que eu me afastasse da faculdade por um período de tempo. E aí vem outra parte importante da história, né, que é conectando os pontos. Então, eu estava afastado da faculdade, e uma das coisas que eu gosto de fazer bastante é lidar com música, né? Então, enquanto eu estava afastado ali da faculdade, eu comecei a minha carreira ali como DJ, né? Que não foi bem sucedida, mas era algo que eu tinha interesse. E acabar que, depois de um tempo, eu me vi meio que voltando bem devagar para a programação, né? Porque eu comecei a fazer plugins e criar algumas interfaces de código para trabalhar com esses programas de edição de música, né? E foi aí, então, que foi um passo na minha carreira que eu acho que é extremamente importante, que eu vejo muito pouca gente falar, que um colega meu me convidou para um evento que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar desse termo na minha vida, que foi um evento de front-end que ia ocorrer na minha cidade, né? E ele insistiu muito, no início eu estava até relutante, eu falei, o que é front-end? Front-end não é nada, eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Mas ele insistiu tanto que eu acabei indo, e na época eu nem sabia o quanto é que isso ia ser importante para minha vida e para minha carreira profissional. E basicamente isso me levou ao meu próximo passo ali, né? Nesse evento eu tive meio que uma revelação, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o front-end, né? Então, nesse front-end em Fortaleza, tinham ali pessoas de alto gabarito palestrando, pessoas, assim, que foram para esse evento, assim, de bom grado, né, para dar palestra, para compartilhar o conhecimento dela com outras pessoas, pessoas como o Fábio Magnoni, que na época estava na Mozilla, e hoje ele está na Amazon, né? Ele deu uma palestra muito interessante. Então, tinha gente do Google, tinha gente da Mozilla, tinha gente da W3C. Então, foi um evento meio que fantástico, foi um evento bem épico, assim, e que eu não fazia ideia de onde é que eu estava ali, mas era muito importante que eu estivesse ali naquele momento, porque lá eu vi uma palestra, que essa palestra veio depois a mudar, assim, toda a minha carreira, né, do Fábio Magnoni, que ele falava justamente sobre tempo, e sobre o que você está esperando. O que você está esperando para levar a sua carreira para o próximo nível, certo? O que você está esperando para pegar os seus sonhos e torná-los realidade. Então não foi nenhuma palestra técnica, foi uma palestra mais de, olha, o que tu está esperando, certo? O front-end está aqui agora, certo? É uma área extremamente importante, vai crescer bastante, o mercado vai aderir, né? Então vai ter uma abertura muito grande, e você devia estar fazendo parte disso agora, agora que está nascendo, né? Isso meio que quebrou vários dogmas que eu tinha, né? Várias ideias erradas que eu tinha, então isso foi meio que um soco no meu estômago, né? E aí, basicamente, todas as ideias erradas que eu tinha ali, elas meio que foram destruídas na hora, né? Eu tinha muitas desculpas, né? Como muita gente tem, às vezes quer alguma coisa, mas ali eles não conseguem traçar ali a primeira barreira, né? Então muita gente fala, olha, eu quero mudar de emprego, eu quero começar a fazer coisas mais interessantes, eu quero, sei lá, ir para mobile com React Native, eu quero, sei lá, testar novas tecnologias, meu emprego é muito ruim, mas eu não tenho tempo para aprender. Ou pior, né, eu quero sair do país, eu quero tentar vagas lá fora, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para uma Alemanha da vida, eu quero voltar, eu quero testar novas culturas, né, mas eu não sei inglês, né, e aí ou até mesmo você tem uma ideia, você quer ser empreendedor, né? E a sua primeira desculpa, eu não tenho dinheiro, não tenho investimento. Então, essa palestra meio que abriu meus olhos, né? E aí eu decidi que era aquilo que eu queria para minha carreira. Eu queria estar ali, eu queria estar ajudando as pessoas, eu queria estar sendo o que aquelas pessoas foram para mim, né? Então, depois de assistir esse evento, eu fiquei maravilhado e eu decidi, olha,
eu vou entrar no mercado front-end, eu vou ser um desenvolvedor front-end, e mais do que isso, eu vou fazer parte da comunidade. Eu acho que pouca gente fala isso, mas fazer parte de uma comunidade de front-end, de back-end, seja ela qual seja, se você está ali interagindo com outras pessoas e compartilhando seu conhecimento, pode ter impacto assim dentro da sua carreira que você nem imagina, né? E mais lá na frente a gente vai ver onde a gente vai linkar os pontos que começaram aqui, né? Então vamos lá. Eu não esperava que acontecesse o que aconteceu, e por conta disso eu investi bastante minha carreira em tentar compartilhar conhecimento, né? Então eu foquei bastante em dar palestras e me tornar relevante e tentar ajudar as pessoas e começar a me especializar em algumas ferramentas, né? Foi aí então que no ano seguinte eu tinha decidido que eu queria participar do front-end e mais do que isso, né? Eu não só participei do front-end, como eu fui um dos organizadores do evento. E isso foi mega importante porque ali eu estava em uma posição onde eu estava compartilhando meu conhecimento, onde eu estava conectado com outros desenvolvedores que tinham outras expertises, né? Que abriram assim outros horizontes na minha carreira, né? Que foram extremamente importantes. E eu comecei a ficar conhecido por algumas tecnologias que eu trabalhava. Então, na época, eu trabalhava bastante com Angular, com Ionic, e eu queria muito começar a desenvolver aplicativos híbridos, né? E desenvolver aplicações web. E por causa desses eventos, eu consegui o meu primeiro emprego, assim, vamos dizer, de relevância, né? Que foi justamente nessa startup que eu falei. Então, isso foi extremamente decisivo, né? No final do ano, esse network foi tão importante, tão importante, tão importante, que eu fui convidado a fazer parte do GDG em Fortaleza. Ou seja, eu tinha ali pessoas, né, do Google do Brasil entrando em contato comigo, pedindo para que eu entrasse na comunidade para ajudar a comunidade deles. Então, foi por causa da comunidade, né, comunidade de desenvolvimento, que eu dei esse meu primeiro passo, que foi crucial. Inclusive, convidado ao Google a participar de um dos eventos dele, né, que é o Summit, que foi em Minas Gerais. Então, eu estava ali. Para quem não sabe, o escritório do Google em Minas Gerais é o responsável por toda a parte de busca do Google, né? Então, é bem crucial, né, para eles ali lidar com a engine de busca e tal. E foi outro momento que eu estava ali compartilhando coisas com pessoas gigantescas, né? Vendo o pessoal do Google, vendo o que eles estavam fazendo, podendo falar com eles. E o network que eu fiz nessa época, ele me acompanhou para a vida inteira até hoje. Então, de novo, galera, eu bato muito nessa tecla de comunidade, de você não aprender as coisas só para si, de você não trazer o seu conhecimento só para dentro da sua empresa, mas de você externalizar, certo? E vocês vão ver o papel que isso tem na carreira internacional um pouco mais na frente, que eu vou começar a ligar esses pontos e mostrar o quão isso é importante aqui fora do Brasil, né? Então, assim, eu comecei a desprender meu tempo, minha energia, tudo com esses projetos que eram projetos que não tinham nenhum... que não eram voltados ao fator financeiro de forma alguma, mas que era uma aposta que eu estava fazendo na minha carreira, porque até então eu não tinha entendido muito bem, mas eu estava passando a entender que a carreira é minha e que eu tinha que começar a investir nela. Então, esses foram anos fantásticos, né? Que eu pude compartilhar com as pessoas, eu pude aprender muito. Mas assim, nem tudo são flores, né? Então, o que aconteceu foi que depois dessa época eu tive um platô bem grande, né, que acabou sendo muito ruim para minha carreira, né, que foi uma parte ali que eu não conseguia mais fazer eventos, que eu não estava mais compartilhando, que eu simplesmente parei de evoluir. Isso foi terrível, né? Então eu estava vivendo um ritmo de vida bem complicado, eu não estava cuidando da minha saúde, eu estava deixando essas coisas de lado, assim, porque eu achava que não eram importantes. Eu notei que eu não estava mais evoluindo, que os meus amigos que tinham começado comigo já estavam bem mais na frente, né? E aí, então, que veio um outro fator que é decisivo na minha vida, na minha carreira, né? Que foi, eu tive um problema de saúde grave, eu tive uma inflamação na base da minha coluna que me deixou impossibilitado de andar por alguns dias, semanas, né? E, assim, na época eu fiquei extremamente assustado, né? Eu tava trabalhando para viver e vivendo para trabalhar. Eu não recomendo isso, galera. Isso foi muito ruim para minha carreira, porque basicamente eu parei, né? Parei, assim. Na época a minha empresa entendeu e tal, mas eu não conseguia me mexer. Isso fez com que eu parasse para repensar
né, para tomar uma decisão muito importante, para ver o que eu queria. E ali eu descobri coisas que, assim, foram muito importantes, né? O primeiro, e isso aí já vem uma das primeiras dicas importantes que eu dou para vocês, se vocês querem criar uma carreira fora. Eu notei que meu LinkedIn estava entregue às traças, né? Eu notei que eu não tinha uma presença boa, assim, na parte do meu LinkedIn. Eu tinha feito o profile, nunca tinha escrito nada lá, nunca tinha me preocupado de ver se meu perfil era um perfil campeão ou não, né? Nunca liguei para isso, porque na época as vagas que eu tinha, nossa, era tudo no que indica, né? Então não era interessante. Eu vi que eu não sabia um pingo de inglês, né? E que isso para mim, isso era muito importante na minha carreira, eu não tinha dado devida atenção. Isso era muito ruim porque eu já tinha perdido um tempo muito grande, né? E mais do que isso, eu notei que eu estava atrasado com o mercado. Assim, eu nunca tinha parado para pensar como era o processo de entrevistas, né? Eu sempre fui convidado a entrar nas empresas que eu entrei, então eu nunca me preparei para isso, né? Então, nessa época eu tomei uma decisão muito importante, que eu decidi que eu ia ter uma carreira internacional. Mas que para antes de eu ter uma carreira internacional, eu tinha que entender quais eram os pontos que eu estava devendo. Então, eu não pensei se eu era sênior, se eu era júnior, se eu era pleno ou nada. Eu simplesmente vi todos os pontos que eu tinha a desejar e eu comecei a traçar um plano, né? Então, assim, como eu falei, a importância de estar preparado é uma coisa surreal, né? Então, eu recomendo a vocês, se vocês quiserem traçar aí uma carreira de fora, começar de agora. Todos esses pontos que eu listei aí, de você se preparar em inglês, você ter um LinkedIn que é reconhecido, de você ter um GitHub ativo com o seu portfólio lá, né? Eu não tinha portfólio, para vocês terem noção. Isso tudo foi um grande detrimento na minha carreira, porque eu perdi bastante tempo, né? Mas eu não me deixei abater. Então, assim, eu foquei bastante em investir em mim mesmo. Então, eu comecei a... Eu não perdi tempo, eu peguei tudo que eu tinha, toda a energia que eu tinha, e eu comecei a investir nesse plano. Então, assim, se você quiser sair do país hoje, né, eu vou dar alguns bullet points aqui, mas basicamente o que eu fiz foi entender quais eram minhas opções, o que eu podia fazer e quando eu podia fazer. Então, por exemplo, na época, o que me ajudou bastante, né, foi até uma empresa que ela é especializada nisso, que foi o OneHack, né? Então eu comecei, quando eu tracei esse plano, eu decidi quais eram os países que eu queria ir, né? Eu tinha na minha cabeça ali Canadá, porque eu tinha muita afinidade com a cultura, eu achava excelente e tudo mais. Então eu fui buscar consultoria, eu fui treinar conversação, eu fui principalmente preparar meu LinkedIn, né? Eu fui procurar consultoria a respeito disso, né? Eu fui tentar melhorar meu perfil, comecei a codificar todos os dias. Eu comecei a tentar abrir projetos, né, tentar fazer projetos pessoais, e eu fui listando tudo que eu tinha de fazer, né? Então, você tem noção, eu tive de fazer esse checklist, que poucas pessoas falam, né, que são as coisas mais importantes de você fazer. Antes de você se preparar, você tem que ter um bom plano, né? O plano, assim, é essencial. O seu planejamento, ele é fundamental para o seu sucesso. Se você não tiver uma meta clara, você não vai ter resultados excelentes, certo? Então, assim, se você quiser sair do país, você tem que se perguntar várias perguntas antes mesmo de se preocupar com o emprego, que é, olha, qual é esse país, né? Então, você pergunta, qual é o mercado do país? Será que o mercado está forte para front-end ou não? Ou para qualquer área que eu desejar, né? Isso aqui não vale só para front-end. Qual é o idioma do país? Será que eu sei esse idioma? Será que eu preciso saber esse idioma? Será que eles têm mais de um idioma, né? Então, assim, é muito importante você saber como funciona a parte de visto, né? Aqui na Alemanha, por exemplo, eu entrei com visto especializado. Eu não cheguei a terminar minha graduação e por isso me atrasou também, né? Mas como eu já sabia do processo, na hora que comecei a aplicar, foi tudo mais fácil, porque eu já ia para a empresa com essa expectativa. Então, como é que funciona a parte burocrática? Como é que funciona o processo de naturalização, caso você queira ficar? Para depois você se preocupar também com o processo em si, né? De você aplicar e você conseguir mandar ali, né? Para as vagas que você quer participar, né? Então, eu tive de aprender como me apresentar para o RH, né? Então eu não sabia como lidar em entrevistas, né? Como me vender, no caso, né? Eu não sabia como criar um currículo específico para a vaga. Isso é outra dica fantástica que eu dou para vocês, de você não ter só um currículo que você manda para todo mundo, que ele é igual para tudo, né? As pessoas, principalmente aqui na Europa, eu tenho certeza que eles valorizam muito
se você customizar o currículo para cada vaga. Então, você tem mais chances de conseguir caso você realmente molde o seu currículo para a vaga que você está aplicando. E depois eu fui aprender como me preparar ali para os desafios de programação, né, que era algo que até hoje eu detesto, para ser bem honesto, mas eu tive de aprender, como estudar para concurso, né, são duas coisas diferentes. O mercado nem sempre vai te pedir isso no dia a dia, mas você tem que saber lidar com as situações caso você queira chegar e trabalhar fora, né. Até negociação de salários e tal, porque muitas vezes muita gente fica admirado com os valores e tal, e você vai para o país, você vê que você está ganhando até menos, você tem uma qualidade de vida menor do que você teria no Brasil. Então, é muito importante que você tenha cuidado com isso também, beleza? Então, assim, outra coisa muito importante, né, é você não ter medo de errar. Isso foi outro aprendizado fantástico que eu tive da minha carreira, que eu tive de superar. Nas primeiras entrevistas que eu fiz, que eu fui horrível, que eu fui terrível, eu fiquei muito abatido, mas eu não deixei que isso me parasse. Então, para você ter noção, eu acho que eu apliquei para mais de 30 processos seletivos, né, muitas vezes até mais de uma vez para a mesma empresa, e eu fui falhando, mas o que eu tinha de internalizar, que eu acho que é um mindset que todo mundo deveria ter, principalmente quem quer morar fora do país, é que a cada não que você levar, você está mais próximo do seu sim, né, se você não estiver parado. Então, eu fui internalizando isso até que o meu processo de ser aceito seria inevitável, né? Então, com isso, eu passei a não me preocupar tanto em acertar da primeira vez, mas eu passei a me preocupar bastante com o feedback que as empresas me davam para que eu pudesse me preparar para a próxima entrevista. Então, eu estava passo a passo conseguindo ali galgar o meu espaço, né? Até que consegui entrevista e foi meio que inevitável entrar. Então, acabar que nem foi para o Canadá, foram para Berlim, eu recebi 3 propostas de emprego, 3 empresas pediram para que eu viesse para cá, né? E aí, de novo, como eu falei para vocês, como eu já sabia do plano, então tinha uma argumentação muito boa, porque, por exemplo, aqui em Berlim, para o meu visto de nômade digital, eu tive de provar para o governo alemão que eu era necessário, que o meu trabalho era especializado e por que eu valia mais do que um alemão aqui. Então, tenha isso em mente, tenha a sua estratégia, ela é fundamental e ela vai fazer a diferença, tá certo? Então, assim, com isso, minha carreira já tinha mudado pra caramba, né? Eu cheguei no ponto que eu consegui meu objetivo inicial, mas eu ainda tinha algumas coisas ali a desbloquear, né? Então, assim, eu tinha vários sonhos, né? E como vocês sabem aí, uma das coisas que é bem importante é você provar o seu valor. Então, quando eu vim para cá, eu meio que zerei, né? As pessoas que me conheciam no Brasil, que sabiam do meu valor lá, sabiam do meu valor lá, mas aqui eu tive que meio que me provar novamente para que a minha carreira, né, pudesse ser aceita aqui também. Então, uma das coisas que eu falo para você que você quer ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar, de poder escolher qual é a empresa que você vai trabalhar e tudo mais, para você ganhar mais liberdade, você vai ter que provar que você é de confiança e que você consegue superar ali as expectativas, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, o que foi que eu fiz? Eu investi mais ainda. Eu dobrei, assim, a aposta, né? Então, uma das coisas que você tem que entender, principalmente na área de front-end, a gente tem que aprender tudo de novo a cada 6 meses. Então, eu comecei a consumir cursos como se não houvesse amanhã. E eu deixo aqui até a dica de uma plataforma bem legal que eu gosto para quem quiser uma plataforma em inglês, é o Egghead. Eles têm cursos de tudo enquanto, tá? Se você quiser ali cursos de programação bem rápido para você assimilar uma linguagem, um framework, coisas assim que você possa agregar no seu dia a dia, assim, como um a mais. Cursos que eu recomendo, se você se sente melhor em português, dar uma olhada na plataforma da Rocket City, né? Não é porque eu sou instrutor lá, mas porque eu gosto muito dos cursos dele, fui aluno, inclusive, então recomendo bastante. E foi uma das coisas também que eu acho que eu tive de internalizar novamente, né? Que era nunca pare de aprender. Desde que eu vim para cá, basicamente a stack que eu vim para cá, ela mudou quase que 100%, né? Então, estar preparado, estar sempre aprendendo, estar sempre à frente ali, conta bastante, porque quando a vaga surgir, exatamente, os cursos da EBAC também, que são muito bons. E aí, você tem de estar preparado para o mercado. Então, o mercado não vai te esperar. Então, sempre esteja se renovando, sempre esteja curtindo aprender, que é uma habilidade que eu acho que todo desenvolvedor deveria ter, e não levar isso como, meu Deus, mais um framework que eu tenho que aprender. Então, você tem que
gostar do processo para que você consiga ali adquirir os frutos lá na frente, beleza? Então, assim, outra dica que eu dou para vocês é justamente para você não ficar só no... Olha, eu vou chegar e eu vou assistir esses cursos e eu não vou fazer nada, né? E aí eu vou falar que, cara, um outro diferencial para mim foi justamente nessa, até acho que perguntaram aqui, né? Eu comecei a fazer, eu comecei a criar projetos, eu comecei a ter um GitHub ativo, eu comecei a compartilhar as coisas. E assim, não existe um número certo, né, de portfólio e tudo mais. Eu tenho uma recomendação pessoal que eu diria 3, no mínimo uns 3 projetos, né, para que você pudesse ali ter uma stack até que variada, ou até mostrar situações diferentes e maneiras diferentes que você lidou. No meu caso, eu comecei a fazer vários projetinhos ali, para que eu pudesse chegar ali um pouco mais na frente. Então, eu fiz um player de música, eu fiz um site, eu fiz um monte de coisa que não era só a parte comercial, né, por causa de NDA, eu não podia mostrar e tudo mais. Mas mais do que isso, eu comecei a tentar entrar na comunidade ali do open source, então eu contribuía para projetos como o Preact, né, toda a tradução do site do Preact, em português foi eu que fiz. Eu comecei a ficar amigo dos engenheiros da Google, do Miller também, que é o criador do Preact, né, que hoje está trabalhando no Chrome. E aqui, então, foi uma das coisas que eu prestei bastante atenção. Muita gente consome os cursos, mas fica ali no banco de trás, não toma a sua carreira ali como prioridade e acaba só copiando e colando o que outras pessoas fizeram. E no final das contas, você não está aprendendo, ali está sendo experiência guiada, e eu recomendo que você pegue, bote a mão na massa e faça acontecer do seu jeito, beleza? Então, assim, por conta disso, né, de todas essas coisas, assim, eu pude realizar outros sonhos, né? Eu comecei a viajar por conta do trabalho, né? Então, eu já pude aí, sei lá, visitar República Tcheca, Croácia, França, Inglaterra, Japão, até e fazendo networking, né? E, com outras pessoas ali, com outros desenvolvedores, aprendendo com eles também, participando de eventos, né? Então, tudo isso foi importante justamente para ligar os pontos, né, como eu estava mostrando para vocês. Então, depois que eu realmente meio que quebrei todas essas metodologias assim na minha cabeça, que eu comecei a compartilhar, que eu comecei a ser relevante na comunidade, que eu botei como objetivo ajudar os outros também, todos os recrutadores aqui, eles acham isso fantástico, certo? Isso aqui é um diferencial que, por exemplo, se você vier para a Europa, você já vai estar entre o top 10 ali, porque as pessoas aqui, elas não têm esse mindset ainda. Então, os desenvolvedores brasileiros são muito bons, têm uma capacidade incrível, né? E por isso que, se vocês vierem para cá, ou se vocês começarem a construir o LinkedIn de vocês vão ver que Headhunter vai correr atrás de você, entendeu? Então, hoje, por exemplo, hoje eu não me preocupo mais com vaga de emprego, com essas coisas, né? Eu posso escolher qual é a empresa que eu quero trabalhar, mas por conta da comunidade e de todos aqueles pontos que eu liguei lá atrás, certo? Mas assim, isso meio que foi só o começo, na verdade, porque principalmente com desses anos para cá, agora que a gente está de pandemia e tal, então o que aconteceu esse ano foi muito importante também, né? Que foi entender o poder de ajudar o próximo, né? Como eu falei, a ideia de comunidade, a ideia de você ajudar as pessoas da sua empresa, de você não ficar só no seu grupinho ali, mas de você se apresentar também. Eu pude fazer parte de projetos open source muito grandes, e isso mudou minha carreira também bastante, né? Toda a dinâmica que eu tinha ali de contribuição mudou bastante. Então hoje eu faço parte aí, para quem conhece o Zeno, né? O Zeno é o criador do Drácula, esse tema aí que 80% da internet utiliza, né? Hoje ele lançou alguns livros e tudo mais. Então hoje eu faço parte da equipe que está cuidando do Clipboard.js, por exemplo, é um projeto open source que tem mais de 4 milhões de downloads por semana, né? E eu estou ali entre os colaboradores, né? A gente está criando versões e tudo mais. Não só isso, aquele network que eu fiz lá no Google muito tempo atrás, ele voltou, né? Então, eu continuo com essas conexões, e, por exemplo, a Thaísa Candela, né? Que muita gente conhece, hoje está na Rocket City, me convidou para fazer parte de um dos eventos deles, e hoje eu faço parte do Experts Club por conta disso. E não só isso, né? Hoje eu tenho também, para quem não me segue no Instagram, né? Depois eu posso até mandar o link aqui para vocês.
projetos lá onde eu estou compartilhando de graça, né, dicas de como as pessoas podem vir para cá, para a Alemanha ou para a Europa, e eu estou tentando responder o maior número de perguntas possíveis, né, fora os streams que eu faço no meu tempo livre. E isso teve um impacto gigantesco na minha vida. Então, assim, se eu pudesse compilar, né, todo o conhecimento que eu adquiri até aqui, acho que seriam mais ou menos essas diretrizes, né? Eu estou muito ansioso também para ver as perguntas de vocês aí, então vocês podem perguntar o que vocês quiserem aí, que eu vou fazer o meu melhor para responder. E deixa eu ver. E é isso, galera. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vamos bater um papo aí. Se vocês quiserem trocar uma ideia, tiver alguma coisa que não ficou claro, ou quiser saber mais alguma coisa, pode perguntar, fica à vontade, beleza? Eu acho que é isso. Vitor, se você quiser tomar uma aguinha, tirar uns minutinhos aí. Beleza. Eu vou apresentar aqui para a galera para quem chegou atrasado, né? Apresentar um pouquinho mais das nossas oportunidades aqui hoje. Então, maravilha. Se você tem vontade de trabalhar como engenheiro front-end ou migrar para essa carreira, você precisa conhecer o nosso curso de EBAC. O que você vai aprender no nosso curso de profissão, engenheiro front-end? Você vai conhecer as linguagens de HTML, CSS, os frameworks de Bootstrap e criar interfaces cada vez mais inteligentes e responsivas, apresentando as informações da melhor maneira possível. Você vai dominar algumas das ferramentas fundamentais para simplificar a navegação e habilitá-las em suas interfaces para que elas fiquem funcionais e interativas. E criar soluções complexas com JavaScript, Bootstrap, Node, React, Vue, entre outras frameworks disponíveis no mercado. Você também vai aprender a criar páginas web que serão igualmente lindas em qualquer navegador ou dispositivo, seja ele no desktop, ou um aparelho celular, no tablet, tanto faz. E também sem a barreira de sistemas operacionais. E você vai utilizar as tecnologias mais recentes de integração de API e de SEO, Search Engine Optimization, que é uma coisa muito importante para você ter relevância na internet hoje em dia. Você também vai criar aplicativos interativos com JavaScript e jQuery. Desenvolver aplicativos responsivos com React e Vue. E também vai trabalhar com o Git, né, que é o melhor o sistema de controle de versões, e vai aplicar ao seu projeto a possibilidade de você trocar experiências e desenvolver em equipe de forma remota com outras pessoas ao mesmo tempo. Então, aproveite essa oportunidade especial que a EBAC está dando e clica agora nesse botãozinho que está em destaque em algum lugar aí na tela de vocês. Se vocês não estiverem vendo o botãozinho por estar no celular, só dá um toque na tela e ele aparece aí para vocês, tá? Se vocês clicarem nesse botão, vocês vão aproveitar esse desconto exclusivo de 50%. Como que é a nossa metodologia? Você vai assistir videoaulas detalhadas e de fácil entendimento. E essas videoaulas você pode acompanhar através de qualquer dispositivo, computador, tablet, celular, no momento que for mais apropriado para vocês. Vocês vão desenvolver várias atividades práticas no melhor ritmo que vocês tiverem, né? No ritmo que mais se encaixar a rotina que vocês tiverem. Vocês vão receber feedbacks individualizados de nossos tutores para aprimorar ainda mais os seus trabalhos. E vocês vão realizar algum trabalho autoral para enriquecer o seu portfólio e também vão receber o nosso certificado da EBAC. E ainda tem mais, para quem fizer a matrícula aproveitando o nosso desconto de hoje, vocês vão ganhar 1 mês do curso gratuito de inglês da EF English Live, com acesso a 16 níveis e certificado reconhecido internacionalmente, além de um incrível bônus. Vocês vão ganhar o nosso curso de Figma inteiramente grátis. Então, não percam essa oportunidade, cliquem agora no botãozinho de destaque que está aí na tela de vocês e podem ficar tranquilos. Se vocês clicarem nesse botão, vocês não vão fazer uma matrícula automática no curso. Esse botão só vai garantir que vocês tenham interesse nesse desconto, e vocês podem avaliar o curso com mais calma, com mais tranquilidade, antes de tomar a decisão final. E se vocês não clicarem enquanto a live estiver rolando,
vocês podem ter o risco de perder essa oportunidade, porque daqui a algumas horas, se vocês clicarem, vocês vão perceber que tem um contador de tempo. Daqui a pouquíssimo tempo, essa promoção vai sair do ar. E em qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, seja ela a respeito do curso, forma de pagamento ou qualquer outra coisa, vocês podem ficar à vontade para entrar em contato com a nossa equipe, através do e-mail info@ebac.art.br ou através de um desses números que estão na tela de você, que está aí na tela de vocês agora. E eu também quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês para uma demonstração que nós vamos ter com o Lucas Longuinho amanhã, de boas práticas de como montar uma aplicação com o React.js. Vai ser amanhã também às 19 horas, mesmo horário que essa começou. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat. Beleza? Vitor, ainda está aí? Você já respirou, tomou uma aguinha? Opa. Perfeito. Então, vamos lá. Antes de eu abrir para as perguntas que o pessoal deixou, comentar, como você tem contato com o criador do Drácula, agradece ele por todos, em nome de todos os desenvolvedores, porque ele salva a nossa retina depois de um dia extremamente cansativo na frente do computador. Com Os certeza. temas escuros ajudam bastante, né? Com certeza. Não só isso, né? O Zeno é uma pessoa muito legal, o Zeno é excelente. Ele lançou até um projeto agora, né, que vale a pena talvez falar, que é o Drácula UI. Então, é para você construir aplicações usando aí o UI do Drácula, e eu estou contribuindo para o projeto também. Então, assim, confere lá depois a galera aí, que é bem legal. Esse UI vai ser para web como vai ter uma framework de JavaScript vai ser ou para tudo? Biblioteca de componentes para o React, é a versão inicial, e aí tem React Native no pipeline, Vue.js, vai ser tipo o Drácula, vai estar em todo lugar. Ah, perfeito. E também ressaltar isso que você falou sobre o brasileiro não perceber o destaque que ele tem no exterior, é interessante, né? Porque a gente que é aqui do Brasil, a gente tem o que lá fora o pessoal chama de MacGyverismo, que é a habilidade de criar gambiarras, né? Ou, de uma forma, vamos falar de uma forma mais bonita, né? O brasileiro tem no seu sangue a habilidade de criar soluções alternativas utilizando a tecnologia. Exato. Assim, tem Essa coisas, criatividade. tem coisas que a gente não sabe, cara, que eu vim pra cá pra perceber o quanto a gente é bom em várias coisas. Assim, tem um negócio muito sério, não sei se quem tá assistindo, quem vai vir assistir se identifica. Eu tinha um negócio muito forte que era a síndrome do cachorro vira-lata, né? Então, eu pensava que tudo era melhor, automaticamente pelo fato de ser estrangeiro, ser de fora, automaticamente tudo melhor, os caras usam os termos corretos, ninguém faz gambiarra. Assim, não é bem assim não, tá? Então, tipo, na verdade eu vi que a gente no Brasil, a gente tem uma preparação de tecnologia fantástica, às vezes que nem se compara aqui. Então, às vezes, tipo, tem coisas aqui que estão muito mais atrasadas tecnologicamente falando do que no Brasil, e aí as pessoas aqui, por exemplo, na Europa, eles adoram os brasileiros porque a gente tem umas características que são muito boas. A gente tem os nossos defeitos, né, com, sei lá, prazo, horário, essas coisas, mas coisas que são muito importantes, por exemplo, a gente se dedica para a empresa, né? Então, o brasileiro, ele trabalha para caramba, né? Então, quando o europeu dá as 6 horas 6 horas aqui, o cara desliga tudo, não quer saber, a empresa pode estar caindo, o cara vai para casa e tal. Certo ele, mas assim, o brasileiro tem essa tendência a, tipo, eu me importo com o sucesso da empresa também, né? E aí é uma coisa que é bastante valorizada aqui, que nem em toda parte do mundo você vai ter, né? Por exemplo, nos Estados Unidos é muito mais. Eu tô trabalhando aqui, eu saio a hora que eu quiser, se tiver achando ruim, eu vou pra próxima, e aí vai. O brasileiro tem esse calor, né, que o pessoal no exterior fala. A gente é mais aberto, mais amigável, mais socializável, né? E você comentou que você faz parte de uma streamer house. Vocês fazem stream em quais plataformas? Na Twitch. Por enquanto é na Na Twitch, Twitch também? e tem cortes aí depois pro YouTube e tal. Então, são dois projetos, inclusive vai começar na próxima semana. O nome da stream house é Dev House, né? Então, tá eu, o Mike Brito, tá Thaís Candela, um monte de gente boa lá. E agora a gente vai fazer a versão Eurotrip, que a gente vai convidar os brasileiros que estão aqui na Europa, e aí a gente vai fazer stream com todos eles. Então, Esse que eu coloquei no chat, né? isso. Perfeito.
E vamos lá para algumas perguntas aqui que o pessoal deixou. Massa. O Bruno, ele tinha perguntado, qual é o mínimo para um portfólio? E no caso dele que não tem senso de design, copiar de algum lugar é suficiente? Então, a dica que eu dei é o seguinte, todo mundo gosta de aplicações bem feitas, certo? Assim, eu diria que o design, ele tem um papel muito importante na hora que você está vendendo um produto. Se você estiver fazendo um portfólio, certo? Se você for um front-end, você tem que ter noção de que você não vai escapar do designer, certo? Você não precisa fazer o design mega elaborado, você pode fazer algo minimalista, mas entende que aquilo ali é o ponto onde tu tá se vendendo. Então, você não compraria um produto meia boca, um produto com uma embalagem ruim, um marketing meia boca, tá ligado? Então, assim, quanto a número de projetos, como eu falei, eu acho que 3 projetos no mínimo para você mostrar, porque aí você tem uma variedade, você pode brincar em muitos cantos, então você pode resolver coisas diferentes, com soluções diferentes, vai mostrar ali para os entrevistadores que você consegue lidar com situações adversas, entendeu? Então eu diria que no mínimo uns 3 projetos, eu acho que é um número bom, e mais do que tudo, tratar esses projetos pessoais de portfólio como produtos, né? Pouca gente faz isso, mas, por exemplo, muita gente nos Estados Unidos faz isso, e eu acho fantástico, por exemplo, os caras criam um plugin, uma coisa pequena, sei lá, o próprio Drácula, se você for parar para pensar, né? Era um projeto, um pet project do Zeno Rocha, que, se você for parar para pensar, ele fez um JSON. Ele criou um JSON com cores e vendeu JSON. Ano passado, 2020, ele, em pandemia, decidiu que queria monetizar isso, ele criou o Drácula Pro, e em um ano ele faturou $100 mil. Então, ele não pegou esse projeto e só jogou no GitHub, quem quiser que instale, quem não quiser que instale. Ele cuidou ele transformou num produto. E eu recomendo que todo mundo faça isso, porque quando você transforma no produto, você tem ali sua parte de marketing, você cria um site bonitinho, você cria uma apresentação, e isso vai facilitar demais a sua vida, caso você queira aplicar para vagas no exterior. Perfeito. E para quem eu tenho minha bagagem também como desenvolvedor full stack, então eu também entendo um pouco de front-end, só que a parte de design eu sou uma negação para criação de design. Se vocês são que nem eu, que sabem pegar um design que alguém montou e replicar ele para o código no front e deixar bonito, também vale a pena vocês entrarem em contato com algum designer, algum amigo, pedir ajuda. Não precisa ter vergonha de pedir ajuda para os seus amigos nessas horas, porque além deles ajudarem você a montar uma identidade visual para você ter no seu portfólio, o seu portfólio vai entrar para o portfólio deles também. Ou seja, é uma situação já de troca, já começa um network bacana aí. A próxima pergunta. O Anderson tinha perguntado aqui. Idade avançada. Entre 28 e 35 anos, é um fator que pesa para quem pretende ter carreira no exterior? Falando isso. Cara, então, depende do país que você está falando. Se você fala país Canadá, eles fazem todo um index check de você, então conta tudo. Conta, você tem filho, você não tem filho, você é obeso, você não é obeso, entendeu? Eles fazem tudo isso porque eles têm que ver, olha, se a gente trouxer essa pessoa para o nosso país, ele vai contribuir com a economia, ele vai saber se manter e tudo mais, assim. Eu diria que essa idade que você falou aí, ela é normal, não tem nenhum problema, não vejo nenhum problema. Eu tenho vários exemplos de pessoas que vieram até um pouco mais velhas, com 40 anos, trabalhar com tecnologia aqui. O importante é que você seja relevante. Eu acho que o pensamento correto é o que você vai agregar lá. No meu caso, eu tive de andar essa milha extra, né? Porque eu não sou formado, eu não cheguei a me formar por N fatores aí na minha vida. Como vocês viram, minha carreira não foi linear. E eu tive de provar para o governo alemão, por exemplo, porque que eu era mais importante do que eles contratarem um alemão aqui. Então eu tive, olha, eu trabalhei em projetos como React, eu sou especialista em React, né? E eu posso fazer a diferença na economia de vocês e tudo mais. Então, eu acho que é mais importante você ter esse mindset de, olha, o que eu vou me especializar, o que eu vou usar como alavanca para dizer, olha, eu sou importante aí, então por isso que eu quero ir para o exterior. E não tanta idade. Isso é perfeito. E também tem aqui o Fabrício que perguntou, se você chegou a planejar no papel a carreira que você queria construir, fazendo planos específicos e acompanhando esses planos de alguma maneira, e que dicas você teria nesse sentido para quem quer começar a planejar a carreira agora? Então,
Eu acho que sim, primeiro eu joguei tudo no papel e foi aquele brainstorm gigantesco e tal, e depois eu fui nivelando a um passo que eu consigo aceitar. Então, a primeira dica é faça o melhor plano que você puder fazer hoje, de tentar detalhar o máximo possível, mas ao mesmo tempo não faça nada que, por exemplo, não leve em considerações adversidades, certo? Porque qual é o problema? Muitas coisas vão acontecer no meio do caminho e você vai ter que saber se virar nos 30, certo? Mas o porquê de fazer esse plano? Eu acredito que tem dois momentos na nossa vida, né? Ou você tá fazendo aquilo que você sempre quis fazer, ou você tá tentando descobrir o que você quer da vida, né? Então, enquanto você tá tentando descobrir, você pode levar o tempo que você for, certo? Você pode experimentar, e se você tá em faculdade, se você tá fazendo curso, esse é o melhor momento. Esses tempos nunca mais vão voltar, você tem que aproveitar agora que você tá aí com gente foda do seu lado para você é, aumentar o seu leque de possibilidades o máximo possível e ver o que, que você quer da vida. Assim que você descobrir o que, que você quer, cara, não para. Por nada. Vai com toda a energia que você tiver e tudo mais. No meu caso, sim, eu tinha, como eu falei, eu tinha descobrido o meu porquê e eu queria ter uma carreira internacional, eu queria ajudar as pessoas, eu queria impactar as pessoas de forma positiva. Então, todo o meu caminho até aqui foi em volta disso. Por exemplo, as empresas que eu escolhi trabalhar, elas sempre tiveram um fator social muito grande, porque eu sempre acreditei muito na visão das empresas, e é isso que eu acho que faz a diferença na hora que eu aplico, ou que eu sou convidado a participar dessas empresas, porque eu não vou falando de código, eu vou falando, cara, que ideia incrível, eu quero contribuir com isso assim, assim, assim. Então, eu não pergunto qual é a stack. Isso aí são ferramentas, isso aí você aprende a trabalhar. Eu vou mais pelo, cara, como é que eu posso te ajudar, porque eu acho que a sua ideia é incrível. Então, tente fazer esse plano, e a dica que eu dou, cara, é como eu falei, pega esse slide aí, que eu acho que eu posso mandar o link depois, tá? Eu vou até compartilhar aqui o meu Instagram também, porque eu dou muita dica lá. Vou mandar aqui no chat, rapidão. Pode ficar à vontade. Para pedir para vocês me seguirem, por favor, aí, que eu falo muito sobre isso, que é, cara, pega esses bullet points de falar, olha, o que eu quero, onde eu quero, quando eu quero, já bota tudo no papel e depois vai fazendo action points. Cara, eu quero ir para o Canadá, o que eu preciso? Meu inglês tá bom, meu código tá bom, minha presença na internet tá ok, como é que é? E aí você vai batendo um a um até você chegar lá. Você comentou Canadá também. Para qual região do Canadá você quer ir? Porque dependendo da região do Canadá, ou é inglês ou é francês. Ter esse estudo da região para onde você está indo, né? Sim, sim. Por exemplo, eu não estava esperando Berlim. Berlim aconteceu, né? Até um exemplo aí de como seus planos podem mudar. Eu queria uma carreira internacional, estava mirando no Canadá, acertei na Europa. Mas aí para mim fazia muito sentido, né? Porque, por exemplo, a Alemanha é um dos 5 maiores países com inovação tecnológica hoje, né? De boom que está crescendo. É o país aqui da Berlim, por exemplo, é a cidade na Alemanha com o maior número de empresas e startups crescendo, com maior economia, é um dos países que melhor paga na Europa para front-end, então tudo faz sentido, né? E aí, tudo isso foi pesquisa que eu fiz antes de ir, até de aplicar para o meu visto aí de trabalho especializado. Então, é muito importante que você tenha um planejamento. O Bruno perguntou também. Ele falou, ele quer ser nômade digital mesmo, trabalhar remoto, viajando. É possível fazer isso? É possível, claro que é possível. Aqui, por exemplo, na Europa tem vários países, como a Estônia, até a Croácia, que está criando agora um visto de nômade digital e tudo mais. E aí você pode vir para esses países aqui, né? A Alemanha não tá necessariamente inclusa nele, né? A Alemanha tem um equivalente, que foi esse visto que eu vim de trabalhador especializado. Mas a ideia é que, assim, você pode se mudar, você pode trabalhar remoto, você vai ter só de comprovar renda, né? E aí varia de país para país, eu não sei nem de cabeça todas as regras, mas é bem possível e é uma realidade. E ainda mais agora em épocas de pandemia, que o trabalho remoto foi meio que generalizado, né? Hoje a empresa que eu trabalho ela era presencial e agora ela não consegue se ver não sendo remoto. E então as coisas mudaram bastante, né, nesses últimos 2 anos aí. E aí é uma realidade, sim. Então empresas, elas não estão desesperadas, as empresas, principalmente aqui na Europa, mas elas estão muito carentes de profissionais e elas têm essa modalidade que você pode trabalhar remoto e de onde você quiser. Eu mesmo hoje eu tenho a liberdade que se eu quiser ir para o Brasil, por exemplo, trabalhar do Brasil, se eu quiser, como eu mostrei, né, até nos slides, tipo, eu trabalhei do Japão, eu trabalhei sei lá, trabalhei da França, trabalhei de
Milão, de tudo que é canto. E aí, não importa onde eu estou, o que importa é que o vínculo ali foi criado, a confiança foi criada, e hoje é uma modalidade que muita gente adota. Então, é tranquilo. Né? E agora também é uma das melhores épocas para isso, né? Não só por causa da pandemia, mas tem empresas que já estão até planejando para quando a pandemia passar, elas ficarem na modalidade ou full remoto ou modalidade misto. Tem até companhias internacionais que realmente aproveitaram esse momento para buscar no exterior, falar, já que o pessoal já está trabalhando remoto agora, vamos começar a buscar no exterior os profissionais para trabalhar para a nossa empresa, para suprir a demanda que a gente tem aqui em aberto e a gente não está conseguindo atender com os profissionais locais. Exatamente, exatamente. Como eu falei, o caso aqui da Alemanha, ela está contratando muito brasileiro, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, a única dificuldade que ela tem de trazer brasileiro para cá é a política internacional do Brasil, que hoje ela está muito complicada. Mas, por exemplo, de outros países, né, até do próprio Estados Unidos, já vem pessoas que começam a trabalhar remoto, e se um dia elas quiserem vir, elas vêm, senão o remoto vai ficar. Então, assim, uma dica que eu dou, se você está pensando em trabalhar fora, talvez seja a melhor época para você começar a aplicar e não ter medo de iniciar processos e tudo mais e conversar com as empresas, porque hoje as empresas estão dispostas a iniciar até remoto, né? Por exemplo, uma das coisas que aconteceu recentemente, eu indiquei um colega do Brasil e ele vai começar a trabalhar remoto, então ele está recebendo um salário que é full, que é um salário excelente, que é o valor aqui da Alemanha, mas como não está perto de... E ele faz a declaração de imposto dele no Brasil, mas ele está recebendo o dinheiro inteiro, sem taxa nenhuma, e já faz 6 meses que ele está nessa modalidade, e ele só vai vir quando tiver seguro, a empresa sabe disso, foi uma coisa que eles fizeram, então tá tudo certo. Então, eu recomendo, se você quiser começar, o melhor hora é agora. Perfeito. Uma coisa que você tinha comentado também, Vitor, é de se manter atualizado, de se manter estudando. É uma dica não só que o Vitor dá, mas se vocês verem a maior parte dos profissionais de relevância na área, eles dão as mesmas dicas. Se vocês têm a oportunidade de perguntar para alguém que tem mais experiência, não tenham vergonha, podem perguntar. Não existe pergunta boba. Não existe pergunta burra, vamos dizer assim, algumas pessoas dizem. Não tem problema você perguntar as coisas, às vezes tem problema de você não perguntar. Às vezes, só por você ter abordado e feito uma pergunta de uma forma diferente para alguém, a pessoa olha e fala, olha, nunca, não tinha pensado por esse ângulo antes, não tinha pensado por esse ponto de vista. Esse cara levantou uma pergunta interessante. Será que não é interessante eu oferecer uma proposta aqui para ele também? Às vezes uma perguntinha que você dá em algum lugar também pode ser uma porta de entrada para um network interessante, né? Exato, não, assim, foram coisas que eu aprendi, que eu repasso esse conhecimento, que você nunca é tão inteligente que você não possa aprender com alguém, do contra a verdade, você não, mesmo que você esteja começando, você tem sempre algo a ensinar, algo a agregar na vida de alguém. Então, assim, os melhores desenvolvedores que eu conheci, pessoas do próprio Google, Spotify, eu tenho um amigo, por exemplo, Netflix, em tudo que é canto, eles nunca desvalorizaram um júnior, por exemplo. Assim, eu vejo muito desenvolvedor querendo ser estrelinha e tudo mais. Pelo contrário, os caras fazem tudo para acomodar as pessoas, para que elas se sintam confortáveis, para que elas tragam conhecimento que, por exemplo, olha, eu comecei a minha carreira de front-end lá atrás, no começo do Angular, vamos dizer assim, né? Então passou ali para jQuery Backbone, Angular e tal. A visão que eu tenho é uma. A galera que tá começando direto no React, a visão que eles vão ter é totalmente diferente, entendeu? Então eles já tem ali a ferramenta, eles já vão ter, no final das contas, um tempo muito maior para experimentar com o React. Eu já peguei React trabalhando, entendeu? Então eu já aprendi, assim, comercial. Enquanto as pessoas que começaram, elas têm toda uma liberdade criativa aí, que elas podem estar aprendendo e até melhorando a ferramenta e tudo mais. Então, assim, seja humilde, eu acho que humildade, assim, é um diferencial fantástico na carreira de qualquer pessoa. Tanto para você saber, cara, eu sei ou eu não sei, ser extremamente honesto com isso, não tem nada de errado você dizer que não sabe algo, quanto para você compartilhar o conhecimento, né? Para você ensinar o que você sabe e poder aprender com os outros. Então, assim, hoje eu aprendo com todo mundo, eu aprendo com o meu PO, eu aprendo com o designer da minha empresa, deixo essas portas sempre abertas, porque, como eu falei,
principalmente no front-end. A cada 6 meses a gente tem que meio que aprender tudo de novo. Então, que eu possa aprender com todo mundo, certo? Eu quando comecei, por curiosidade, né, antes de eu começar a estudar formalmente, na minha época de adolescência, assim, na época da internet de escada ainda, inclusive, eu peguei o JavaScript puro, né, o JavaScript raiz. CSS que você tinha que fazer as coisas na mão, HTML que era aquela coisa engessada, você não conseguia fazer Você muito. fazer borda O com máximo imagem, né? de, o máximo de dinamismo que você podia ter era colocar aquele marquee para fazer o texto ficar Arquivo deslizando para os behavior, lados. scroll. Pegar aquelas bibliotecas de contador de visitantes, colocar no cantinho inferior esquerdo. E para quem está começando a estudar agora, independente do lugar que vocês estão estudando, prestem atenção também no que alguns professores soltam dica de vez em quando. Teve o que foi um fator decisivo para minha carreira como desenvolvedor web, foi uma dica que um professor meu, ele não era nem da área de web, ele estava ensinando uma outra matéria. Na época nem se falava ainda de internet das coisas, mas ele já comentava sobre o assunto. Tipo, a internet das coisas ainda era um sonho distante. Ele comentou sobre a internet das coisas, ele comentou sobre um CMS que ele achava interessante. Na minha turma tinham 80 e poucas pessoas. Só umas 4 ou 5 pessoas foram atrás de tentar utilizar o CMS que ele comentou. Que no meu caso foi o Joomla, né, em Uhum. PHP. Que foi o meu pezinho de entrada na área de desenvolvimento web. Nossa, é engraçado como essas histórias Aí, são parecidas, né? Assim, a minha turma é, também foi de 70 alunos, só três conseguiram finalizar. tem também uma outra pergunta agora, que essa é super interessante, que o Vinícius acabou de fazer. Atualmente ele faz faculdade de Direito e quer começar a trocar para sistemas de informação. Acredita que os dois cursos podem se complementar ou talvez não? Não, pergunta legal. Então, assim, no começo ali eu falei que, por exemplo, eu parei a faculdade pra ser DJ. E aí você pensa, pô, não tem nada a ver, né? Tipo, música eletrônica com programação. A única coisa que é parecida aqui é eletrônico. Mas eu acho que tudo depende de como você vai ligar os pontos, né? Por exemplo, tem figuras como Steve Jobs falando isso, né? De que ele fez um, sei lá, um curso de caligrafia que depois virou uma feature do Mac, que virou um argumento de venda que meio que diferenciou a empresa e hoje aí tá aí uma das maiores empresas do mundo, a Apple, né? Então, tudo depende do que você, como você vai aplicar o seu conhecimento. Eu acredito que sim, tem muitas áreas ali do direito que você possa estar trazendo esse conhecimento para dentro da programação. Não precisa ser em código, né? Você pode, sei lá, ter uma visão diferente, sei lá, por exemplo, você pode se especializar em lidar com GDPR, por exemplo, né? Que é a lei de proteção de dados aqui da Europa, né? E aí você já cria aplicações pensando nisso, entendeu? Então, o conhecimento que você vai ter em algumas leis, algumas coisas já vão te deixar ali mais na frente do que só a gente que, tipo, só desenvolve, né? Então, tudo depende de como você vai aplicar esse conhecimento. Eu acho que todo conhecimento ele é útil, mas você é o encarregado de ligar os pontos, né? Você que tem que criar essa ponte e pegar tudo que você aprendeu e tentar conectar. Então, assim, eu consegui, dentro do meu trabalho, tudo, né? Por exemplo, foto, eu gosto muito de foto, e aí, de novo, quem puder me seguir no Instagram, segue. E o conhecimento que eu peguei para foto, eu tentei trazer para edição de vídeo, que é o que eu estou me aventurando agora, para poder gravar conteúdo para as pessoas. Então, de novo, o conhecimento que eu peguei na música, de entender como é que funcionava ali, interface MIDI e tudo mais, eu levei para o desenvolvimento web. Então, assim, sempre dá para conectar de alguma forma, mas aí você vai ter que descobrir. Experiência de usuário, né? Exato. Aí você vai ter que descobrir qual vai ser o seu caminho. E é interessante também isso que você comentou da lei de proteção de dados aí, porque no momento uma coisa que está em alta aqui no Brasil, inclusive, Vinícius, aí tá um bom gancho para você começar a entrar na área, é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados aqui do Brasil. Ela existe desde 2018 já, deram pouquíssima atenção para ela, mas recentemente a maior parte dos sites aqui no Brasil estão começando a aparecer com a barrinha de cookies, alguns implementando até de maneira errada. Então é até uma vantagem você saber como implementar ela. Teve um case recente, a Serasa Experian, ela foi multada porque ela vendia dados dos clientes que utilizavam
o serviço deles, e eles não informavam para os usuários que os dados deles seriam ofertados de alguma maneira. Então a Serasa ela foi proibida de comercializar os dados dos usuários, além de ter pagado uma multa gigantesca. Aí isso foi o susto assim que várias empresas tomaram, que fez com que a procura por profissionais que entendam de LGPD para implementar, não só em sites, mas na área de tecnologia como um todo, esse é o momento que está em alta aqui no Brasil, Vinícius. É o gancho perfeito para você agora. Aqui, por exemplo, na empresa que eu trabalho, eles estão contratando vários especialistas nisso, né? Pessoas que, tanto do direito como desenvolvedores que já trabalharam com isso. Por exemplo, eu já fiz vários features. É muito difícil, assim, é um negócio mega complicado. Eu sei, se você botar um iceberg, eu sei a parte de cima, né? Mas já trabalhei com migração de dados em cima disso, então é uma área que, assim, eu só vejo isso ficando cada vez mais standard, né? Cada vez mais bem definido, tipo, em todos os países. Então, por exemplo, a Europa meio que já era meio paranoica com dados. Então, eles já deixaram bem claro que eles vão proteger os dados de todo mundo. E aí, os Estados Unidos foram forçados aí a receber, né? Por exemplo, o Google não queria sair da Europa, então ele começou a implantar, e se o Google implanta, o Facebook implanta, que a Apple implanta. Então, hoje a Apple já é bem, já mudou até o discurso, né? O lance deles agora é segurança de dados, né? Eles querem que todo mundo seja seguro. Então, assim, eu acho que sim, eu acho que dá para ter várias oportunidades aí. O boom inicial disso foi o caso da Cambridge Analytica, né? Sim. No caso lá da Facebook. Tem uma outra pergunta também do Vinícius aqui agora. E com relação à matemática, a pessoa tem que ser muito boa ou com o tempo vai acostumando? Boa pergunta, gosto dessa pergunta. Então, cara, eu odiava matemática com todas as forças do meu ser. Eu, na escola, nunca fui muito bom, né, e tudo mais. E eu acho que foi engraçado porque foi até eu chegar na faculdade que eu meio que entendi o que eu estava aprendendo, né? Então, assim, na faculdade eu já mudei, eu já comecei a fechar minhas provas de matemática que eu estava entendendo. Então, assim, não é que você precisa ter, sei lá, se eu tiver pegar um cálculo gigantesco ali, eu vou te dar. Não, não, não. Depende muito da área que você está fazendo. Eu acho que se você for para a área ali de computação visual, é muito importante, né? Sei lá, áreas que precisam de um cálculo gigantesco hoje, sei lá, cientista de dados. Se você for lidar até com jogos, por exemplo, né? Se você for, principalmente nessa parte de interface, é importante que você saiba de cálculo, porque animações são calculadas, a maneira que você desenha coisas na tela são calculadas e tal. Mas na maioria das vezes você vai ter ali um passo atrás da matemática, que você vai estar, na verdade, criando essas funções. Então, não é que você vai saber calcular tudo na mão, mas você tem que entender como essas coisas funcionam, né? Pelo menos ter uma noção básica e saber como transformar isso em código. Eu acho que essa é a parte mais importante. Eu não ficaria com tanto medo da matemática assim, porque eu acho que é algo que você vendo por outra perspectiva, ele fica bem menos assustador, né? Fica bem mais tipo, Sim. eu tenho que ensinar um computador qual é o cálculo que ele tem que fazer. E aí, isso já é para mim outra perspectiva que facilita muito. Sim, inclusive até isso de não só relacionado à matemática, mas relacionado a qualquer matéria como um todo. A partir do momento que você começa a enxergar na prática, você começa a ter exemplos que você consegue entender onde implementar a informação que você obteve de alguma forma, fica muito mais fácil de você aprender o assunto. Então, e fora também que tem várias vertentes da tecnologia, desenvolvimento web também, que você não precisa saber praticamente nada de matemática. Você consegue fazer diversas coisas sem se preocupar com o cálculo em si. Mas aí depende muito, vira e mexe, alguma coisinha mínima com cálculo você vai esbarrar. Eu acho Mas que não precisa ficar assustado. até uma biblioteca legal para começar, eu acho que é uma introdução boa para você começar a lidar com cálculo assim, de uma forma bem tranquila. É a D3, né? Porque você lida muito com gráficos, né? Então, saber botar um gráfico, por exemplo, e tudo mais, é alguma coisa que vai ser bem visual, bem tranquila e que basicamente ali é um bom nível para você começar. Então, se você puder dar uma olhada, eu acho que vale a pena. Até para quem tem interesse também em análise de dados, D3 é uma framework que o pessoal costuma usar com bastante frequência. É bem bacana.
Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Para quem chegou atrasado, vocês têm algum tópico aí para levantar? Ressaltando, tudo que aconteceu até agora está sendo gravado, vai ser disponibilizado no YouTube para vocês. Assim que o vídeo estiver disponível, a gente já vai colocar lá no próprio site do EBAC. Se você for EBAC, lá, o ebaconline.com.br/webinars, vocês, além de ver os próximos eventos que vão acontecer, também tem a barrinha de eventos anteriores. Vocês conseguem conferir tudo o que rolou com antecedência e vocês também podem procurar pelo nosso canal do YouTube. Você tem mais alguma dúvida aí, Vinícius? Eu vi que você agradeceu agora as respostas, ajudou a arrumar as ideias. Tem mais alguém precisando de alguma dica, algum toque? Se a galera Não precisa quiser ter vergonha de perguntar, que a gente qualquer, está aqui para isso. Esse é o momento. qualquer coisa aqui, eu tô aqui para tirar a dúvida de vocês aí. E qual site de empresa de consultoria? Aí, Então, essa é interessante, ó. sim, na época, Qual site / empresa de consultoria você fez uso para te ajudar com as informações e dicas para ir para o exterior? então Muito boa essa pergunta, Anderson. na época eu tinha escolhido o Van Hack, né? Eu fiquei até amigo do dono, que é o William, porque eles eram focados de ajudar as pessoas a migrar para o Canadá. Então, o cara canadense que morou um tempo no Brasil, aproveitou o gap, montou a empresa, e aí o objetivo dele era levar devs daqui para lá. Então, o Hack foi muito bom porque porque eu fiquei muito amigo do dono e tudo mais, e eles estavam com muitos programas na época bacana. Eu tive consultoria de LinkedIn e tudo mais dentro da plataforma, e foi muito importante. E até fiz alguns shadows, né, de entrevista, que para quem não sabe é você treinar a entrevista, que foi uma parte muito importante, né? E quanto a inglês, eu aprendi só. Então, me forcei mesmo a ver vídeos e consumir conteúdo em inglês, e a ouvir músicas e tentar começar a pensar em inglês. E hoje eu estou fluente, mas foi muito por causa disso. Então, assim, foi muito importante na época, eu acho. Hoje tem N plataformas que você pode utilizar. Eu dei para utilizar essa daí, então quem tiver dúvida, eu recomendo o Varhack. Você pode escrever o nome aí no chat pro pessoal? Inclusive, isso de aprender inglês por conta própria é até um incentivo que eu costumo fazer para algumas pessoas. A minha namorada não está relacionada com a área de programação, mas ela queria aprender inglês. Eu incentivei ela a pegar algo que ela gostava, que é quadrinhos. Tem uma plataforma que lança quadrinhos em inglês. Ela começou a ler, de início usando o Google Translator lá do lado, e ela começou a entender uma coisa que também serve muito para programação. Às vezes, só por você entender o contexto em que uma palavra está inserida, você consegue entender o diálogo como um todo. Sim, sim. E também treinar, escutar, ver vídeo científico. Sim, eu acho que foram marcos, né, para mim, por exemplo. Eu peguei muito vídeo no YouTube, eu me lembro bastante de pegar os vídeos de tech e ficar. Eu vou entender o que esse cara vai falar. Eu vou chegar lá e eu vou ficar repetindo. E tem alguns efeitos colaterais, assim, esse não é talvez a melhor maneira de aprender, foi a que eu tinha na época, né, que eu fiquei muito bom em conversação, então, tipo, o meu listening subiu, a minha parte de conversação ficou boa, mas como eu não criava texto, né, depois dessa parte eu tive de fazer um esforço a mais para começar a escrever mesmo, porque eu sabia expressões, né, por exemplo, eu falava até gírias, né, então eu fiquei com inglês muito americano, inclusive. Falava coisas como right off the bat e tudo mais, e eu não sabia escrever isso, né? Mas depois com o tempo já ficou tranquilo. Mas é uma dica muito boa, você pegar algo que você goste, alguma série, alguma coisa, e tentar destrinchar isso em inglês. É bacana. E como o Anderson comentou que a parte de games ajudou muito nisso, meu primeiro contato também com inglês foi por causa de games. Na época da internet de escada, não tinha Google Tradutor na época, o que eu fazia? Enquanto eu estava jogando algum RPG, eu pegava o dicionário português e inglês que meu pai tinha e ia lá, procurava na mão a palavra para tentar entender. Só Vale finalizei a Final pena para Fantasy quem... assim. Nossa. O Final Fantasy foi um, Legend of Legaia do Play 1 também, Legend of Zelda, que é uma das minhas franquias prediletas. E quem tem interesse também em aprender coisas relacionadas a games, a EBAC também tem não só a parte de desenvolvimento web, também tem a vertente de games. Se vocês quiserem, dar uma conferida lá no site da EBAC também, que tem bastante conteúdo bacana para vocês.
Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma última consideração? Ah, e também relembrando, ressaltando com vocês, não esqueçam do botãozinho do desconto aí. Se vocês estão pelo celular, dá um cliquezinho na tela aí que vocês acham o botão, que daqui a algumas horas esse desconto ele vai deixar de existir. Então, clicar no botão não vai fazer matrícula automático, vocês só vão garantir que vocês vão receber esse desconto, que vocês têm interesse, que aí a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, vocês podem ter o tempo para analisar o site, ver se é isso que vocês realmente querem. Então, podem ficar sossegados e aproveitem a oportunidade agora. Final Fantasy fez isso na vida de todos nós gamers. Inclusive, hoje em dia o pessoal coloca FF, se alguém fala que FF é Free Fire, eu falo, não, você tá falando errado, FF é Final Fantasy. Free Fire é Free Fire, FF é Final Fantasy. Então, maravilha. Vitor, foi um prazer muito grande conversar com você hoje. Para quem perdeu o link do LinkedIn dele, eu vou copiar aqui e colocar de volta. Opa, LinkedIn não, perdão, Instagram. Uhum. O Instagram dele tá aqui. O vídeo ele vai ficar disponibilizado no nosso canal do YouTube através desse link. E não se esqueçam que amanhã nós vamos ter também uma demonstração de boas práticas com React.js. Quem tem interesse aí é um cara que manja muito do assunto, o Lucas, inclusive foi até uma oportunidade que ele conseguiu um espaço na agenda dele, assim como o Vitor também conseguiu um espaço na agenda dele para falar com a gente. Deem uma conferida e você tem mais alguma consideração para falar, Vitor? Não, acho que é só agradecer aí o alguma última dica? convite de vocês aí, fiquei muito feliz, espero ter ajudado aí. Então, de novo, galera, quem quiser saber mais, me segue no Instagram, porque é a forma mais rápida que eu posso responder hoje, né? E aí, eu espero ter agregado, né? Então, quem quiser, pode mandar lá perguntas também depois. E acho que é isso. Muito obrigado. Então é isso, gente. Aproveitem os últimos segundos para clicar aqui no botãozinho, que a gente já vai encerrar a sessão daqui a pouco. E, mais uma vez, né, agradecemos a EBAC por essa iniciativa, para a gente incentivar. Para quem é da área de tecnologia, não ouviu falar da EBAC, a EBAC ela já tem uma bagagem muito grande na parte de design e tudo mais, ela está entrando na área de tecnologia agora, mas ela está mantendo o alto padrão de qualidade que ela sempre focou nas outras vertentes que ela já atua. Então, podem dar uma conferida no nosso conteúdo que com certeza vocês vão gostar. Muito obrigado, Vitor. E boa noite a todos. Para quem estiver interessado no workshop de amanhã, até amanhã. E sintam-se à vontade também para deixar comentários depois no vídeo no YouTube, se vocês não conseguiram deixar pergunta agora, que conforme for possível a gente vai respondendo lá pelo canal do YouTube também. Uma boa noite a todos, até logo mais.